preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que contratou um atleta de só 12 anos de idade, que vinha sendo disputado pelos principais clubes do país. Já o Botafogo faz pressão para que Danilo vire reforço do Zenit. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante e exclusiva sobre Danilo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao volante do Botafogo e escutei que o time do Rio faz pressão para que o Danilo se acerte com o Zenit. O Botafogo prefere fazer negócio com o time russo do que com o Palmeiras. Nada contra o Verdão, mas as cifras para o Botafogo são bem superiores. O Zenit já acenou com um pagamento de 30 milhões de euros fixos, podendo chegar a 35 milhões de euros envolvendo bônus. O Zenit ainda topa aceitar um perdão de uma dívida que o Botafogo tem com o clube russo pela compra do atacante Arthur. Hoje, essa pendência de 5 milhões e 700 mil euros. O Danilo era quem resistia à ideia de se mudar para a Rússia, até porque hoje ele ganha R$1,5 milhão por mês no Botafogo, mas tinha uma oferta para jogar na Rússia de R$1,8 milhão. Contei pela manhã que a nova proposta do Zenit faria com que ele alcançasse algo próximo a R$3 milhões mensais, ou seja, o Danilo tem em mãos uma chance de dobrar o valor dos seus vencimentos. A proposta do Palmeiras gira na casa dos R$2 milhões mensais para o Danilo. Vale a lembrança de que Palmeiras e Botafogo ainda não chegaram a um consenso em relação ao valor da transferência. O Verdão até subiu sua proposta para 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Botafogo alega que não há lógica em vender para o Palmeiras por 5 milhões de euros a menos do que a oferta que ele tem em relação ao Zenit. Inclusive, o Botafogo, para colocar pressão no Palmeiras e do Danilo, afirma que vai utilizar o jogador na partida de domingo contra o Cruzeiro, se até lá não houver um acordo com o Zenit. Dessa maneira, entrando em campo, o Danilo completaria seu 13º jogo no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar pelo Verdão no restante do ano pelo Campeonato Nacional. E informação importante sobre o volante Danilo. O jogador do Botafogo recebeu nas últimas horas ótima oferta do Zenit. O clube russo que o namora desde janeiro decidiu abrir os cofres e prometeu um salário muito maior do que aquele que ele receberia no Palmeiras. Hoje o Danilo ganha na casa de R$1 milhão por mês no Botafogo. O que eu consegui apurar é que o Zenit topa bancar cerca de R$3 milhões mensais para que ele se mude para o outro lado do mundo. O Danilo vinha resistindo a essa ideia, porque entende que ou volta para a Premier League ou fica no Brasil para jogar no Palmeiras de olho na seleção. O pessoal do Zenit tenta convencê-lo a se mudar para lá, lembrando que Luiz Henrique e Douglas Santos foram convocados para a Copa, mesmo jogando no Zenit. Essa resposta do Danilo deve vir nas próximas horas. O que dá para contar é que o interesse do Zenit atrapalha o Palmeiras não apenas em relação aos salários, mas também em relação ao valor pago ao Botafogo. Isso porque o Verdão ofereceu 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A proposta do Zenit é superior a essa e bate na casa dos 30 milhões de euros sem pagamento de bônus. O representante do Palmeiras deve embarcar nessa terça-feira para o Rio de Janeiro para um encontro com dirigentes botafoguenses, na pauta a tentativa de um acerto, até porque o Botafogo tem afirmado que pretende utilizar o Danilo no domingo contra o Cruzeiro, e se isso acontecer, ele completa 13 jogos e fica impedido de defender um rival na Série A do Brasileiro. Informação exclusiva: o Palmeiras recusou nos últimos dias uma proposta do Napoli por Agustin Giai, lateral direito argentino de 22 anos de idade, que quase disputou a Copa do Mundo pela seleção argentina. Você vai lembrar que ele participou de 2 amistosos pré-Copa do Mundo, acabou sendo cortado na última hora. A oferta do Napoli foi de 15 milhões de euros, ou 87 milhões de reais. E a curiosidade vem agora: o Palmeiras havia comprado o Giai em 2024 por 7 milhões de euros. Era a chance de mais do que dobrar o valor investido quando da compra do atleta junto ao São Lourenço. Mas a Leila Pereira entendeu que a oferta é ruim e decidiu descartá-lo. Já contei para vocês nos últimos dias que a Leila está decidida a não vender titulares, até porque ela precisa ganhar um título da Libertadores da América, é o que falta em sua gestão como presidente. Leila se despede do Palmeiras em dezembro do ano que vem e não pretende sair do clube sem colocar em sua galeria de títulos uma Taça Libertadores da América.
já que soma na atual temporada 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. E uma outra curiosidade, o Jair em 87 partidas pelo Verdão nunca fez gol nem deu assistência. Ele tem disputado a posição com o Kelvin, nem um lateral nem outro conseguiram convencer o torcedor alviverde. Mas o Abel Ferreira ainda confia no argentino, que só sai em caso de proposta astronômica. A pergunta que eu deixo para você: se você é presidente do Palmeiras e tem uma oferta do Napoli de 15 milhões de euros, você vende o Giai ou pede mais? Se pede mais, até que valor você toparia? Já usa o espaço para comentário ou para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rafael Molina está mandando boa noite e perguntando se o Palmeiras vai ou não anunciar o Danilo. Alguma novidade? Rafael, não, por enquanto não dá para anunciar porque não existe acordo com o Botafogo. Vou dizer mais, aproveitar a presença de vocês aqui, eu ia esperar para a galera chegar, mas eu já vou dando alguns detalhes e depois vou completando. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito próxima ao Danilo, que está acompanhando a par e passo toda essa história. Quem está tocando a negociação do Danilo com o Zenit, em nome do jogador, é o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário de futebol no Brasil. E o que eu posso contar para vocês é que o Botafogo tem feito força para que o Danilo vai jogar no Zenit. Nada contra o Palmeiras, pelo contrário, mas é que a proposta do Zenit é muito melhor do que a proposta do Palmeiras. O Palmeiras ofereceu nesse início de semana 25 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus. O Zenit já chegou a mais de 30 milhões de euros. Pagamento de 30 milhões de euros com bônus, e há uma discussão entre Botafogo e Zenit para o perdão de uma dívida relacionada ao Arthur. Se não houver o perdão, essa dívida vai fazer parte do acordo. Hoje o Botafogo deve 5 milhões e 700 mil euros ao Zenit pelo Arthur, tá? Então, eu nem tinha ouvido nada sobre essa história, e essa fonte com quem eu conversei muito próxima ao Danilo me contou que existe, de fato, um interesse forte do Botafogo de que esse negócio acabe acontecendo. Se depender do Botafogo, a tendência é que o martelo seja batido com o Danilo. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre as questões salariais, quanto é que o Botafogo paga, quanto é que o Zenit está disposto a pagar e quanto é que o Palmeiras oferece, tá bom? É verdade que o Verdão vai abrir mão do valor que tem direito pela formação do Danilo para tentar contratá-lo. Cheguei a ler que o Palmeiras estava disposto a abrir mão de 5% de um eventual negócio. Esse valor não é tão grande não, tá? Porque, só para vocês entenderem, o mecanismo de solidariedade, ele premia os clubes com até 5% dos direitos, desde que o clube fica com 5% se tiver participado dos 12 aos 23 anos de idade. Deixa eu dar uma conferida no Danilo. O Danilo chegou ao Palmeiras em 2018. Em 2018 ele já tinha 20, ele é de 2001. Então, em 2018 ele tinha 17 anos, já tinha perdido um percentual, e ele fica até 2022. Então, cara, com 2022 o Danilo tinha 21 anos de idade. Então, o Palmeiras não tem direito a 5% do valor do negócio, né? Enfim, o Palmeiras está trabalhando, o Palmeiras enviou um representante hoje para conversar com o Botafogo, para tentar avançar nas tratativas, mas ainda não há acordo entre as partes. A proposta do Botafogo é melhor, tá? Daqui a pouquinho eu já conto para vocês a respeito das cifras, quanto é que cada clube oferece de salário para o jogador. Hora de falar sobre o Palmeiras, que sinalizou com nova oferta para compra do volante Danilo. Primeira proposta do Palmeiras, de 20 milhões de euros mais o Naves, foi descartada pelo Botafogo, certo? Pois bem, o Palmeiras, depois de pensar no final de semana, apresentou uma proposta de 25 milhões de euros ou 145 milhões de reais, além de 5 milhões de euros em bônus. Se o Botafogo topar levar essa negociação adiante, podemos estar diante de um negócio de até 175 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Botafogo sonhava com uma negociação a partir de 30 milhões de euros fixos, podendo chegar até 40 milhões de euros. O fato de o Danilo não ter conseguido fazer uma Copa dos Sonhos certamente diminui um pouco do seu valor e também o apetite de clubes europeus. Embora ele tenha uma oferta do Zenit, mas o Danilo não quer se mudar para a Rússia, e uma expectativa de negociação com o Newcastle que até agora não se confirmou. Importante contar que o Botafogo pressiona o Palmeiras. O Botafogo mandou avisar que se não houver um acordo com o Palmeiras até o fim da semana, o Danilo será utilizado na partida de domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E se isso acontecer, Danilo alcança seu 13º jogo no Brasileiro, o que inviabilizaria sua presença no Palmeiras para o restante da temporada no Campeonato Nacional. Ele ficaria ainda à disposição para os outros torneios, mas o Palmeiras, para gastar esses até 175 milhões de reais, gostaria de ter o Danilo também no Campeonato Brasileiro.
Dessa maneira, o Palmeiras vai ter pressa para tentar chegar a um acordo. Vivemos uma semana decisiva para a definição do futuro do volante, revelado no Palmeiras e que fez sucesso no exterior e agora em especial com a camisa do Botafogo. O Abel Ferreira é o maior entusiasta dessa ideia. Depois de Endrick, Estevão e Vitor Reis, a próxima grande venda do Palmeiras será com Eduardo Conceição, Dudu, de só 16 anos de idade. Ele é atacante que já está integrado ao time principal. E eu quero usar esse vídeo para te contar quais os clubes já fizeram propostas ao Palmeiras. A primeira das ofertas foi do Shakhtar Donetsk, 15 milhões de euros. O Palmeiras recusou de bate-pronto. Depois, o Barcelona e o PSG acenaram com 25 milhões de euros fixos mais bônus. O Palmeiras já deixou bem claro para a dupla que só topa negociar o Eduardo a partir de 40 milhões de euros fixos. E aqui vem uma informação exclusiva. O Dudu deve ser relacionado para a partida contra o Curitiba e pode ganhar seus primeiros minutos com o time principal. O Abel Ferreira tem gostado bastante da participação do jogador, que completa 17 anos de idade apenas no mês de dezembro desse ano. E até para fazer parte dessa valorização do atleta, dar-lhe alguns minutos no time principal faz parte dos planos do Abel e também da diretoria alviverde. Leila Pereira tem batido na tecla de que não quer vender jogadores titulares nessa janela da metade do ano. Tudo para fortalecer o elenco e manter viva a chance de títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Para isso, o Palmeiras vai precisar buscar outras vendas e o Eduardo pode ser essa alternativa. Se ele tiver minutos no time principal, certamente a pedida de 40 milhões de euros fica um pouco menos difícil e é baseado nisso que o jogador pode fazer sua estreia nesse meio de semana contra o Curitiba do retorno do Palmeiras ao Campeonato Nacional. No Sub-20 em 2026, o Dudu soma 20 jogos, 5 gols e 3 assistências, titular absoluto de todas as seleções de base. Ele tem jogado no Sub-20, mesmo com apenas 16 anos de idade. Se hoje o Palmeiras pode se dar o luxo de não vender Flaco Lopes e Alan, é porque tem a expectativa de fazer do Dudu um de seus principais negócios, a pedida parte de 40 milhões de euros. O que você pensa sobre esse jogador e a pedida do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Uma novidade de mercado do Verdão, estava falando sobre o Danilo, a prioridade número 1 é Danilo, a prioridade número 2 é Danilo também, tá? Se o Palmeiras não conseguir avançar com o Danilo, aí eles podem pensar em uma outra alternativa, mas hoje a meta principal é a contratação desse jogador. Só para completar sobre o Palmeiras, contei com exclusividade na manhã dessa segunda-feira que o atacante Dudu, dá para dizer que ele é atacante, né? O Palmeiras tem chamado o Dudu de Eduardo Conceição. A Leila pegou meio que bode de Dudu por conta do Dudu veterano, que acabou se mudando para o Atlético, depois para o Cruzeiro, depois para o Atlético. Mas o Dudu, ou Eduardo Conceição, de só 16 anos de idade, ele tem sido alvo de várias propostas do exterior. O Shakhtar Donetsk foi o primeiro a fazer proposta oficial de 15 milhões de euros, a proposta foi recusada. A segunda e a terceira ofertas que o Palmeiras recebeu foram de PSG e Barcelona. Os times sinalizaram com uma proposta de 25 milhões de euros fixos mais bônus. O Palmeiras disse que não tem a intenção de negociar. E o Eduardo só deve sair a partir de 40 milhões de euros. E aqui vem outra informação legal para vocês. Estava conversando com uma pessoa do staff do Eduardo, e essa pessoa me contou que o Eduardo deve ser relacionado para a partida contra o Curitiba, na volta do Campeonato Brasileiro, com a expectativa de que ele ganhe alguns minutos. E faz parte da intenção do Palmeiras em valorizar o Dudu para que ele seja negociado pelos 40 milhões de euros, dar minutos para ele em campo, né? Então vamos ver se isso se confirma, se de fato ele entra em campo, tá bom? Fala, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola, combinado? A gente encerra nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!